Gente, um excelente domingo para vocês. Vim conversar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre o diagnóstico tardio na condição autista e a família. E eu vou fazer uma retrospectiva aqui para chegar no tema que eu quero chegar. A pessoa na condição autista de diagnóstico tardio atravessa vários anos sem conseguir ter uma consciência e uma compreensão sobre determinadas coisas que acontecem com ela. Essas coisas, elas geram, sim, um impacto nesse relacionamento familiar e, da mesma forma, a família também não consegue compreender. Isso gera uma preocupação na família e tanto família quanto indivíduo tentam buscar um caminho para que algumas coisas se transformem. Depois de anos de peregrinação, eu uso muito esse termo, passando por vários consultórios, recebendo vários diagnósticos, muitas vezes diagnósticos inconclusivos, passando por diferentes tratamentos, a pessoa na condição autista de diagnóstico tardio encontra profissionais especializados na condição autista, fazem o seu processo de avaliação e efetivamente então recebem o seu diagnóstico, tá? Diferentes reações acontecem, muitas vezes e predominantemente a pessoa diagnosticada, ela tem uma sensação de alívio, muitas coisas passam pela cabeça, ela precisa de um tempo para compreender, mas essa informação é repassada para a família. E o que nós, profissionais especializados, convivemos diariamente? Com uma estatística que não é pequena, de familiares que passam a ter dificuldade de aceitarem esse diagnóstico, tá? De familiares que, dias ou semanas depois desse diagnóstico realizado, passam a afirmar ao seu familiar que ele passou a ser mais autista depois do diagnóstico, que agora, com o diagnóstico, ele pode ter controle sobre várias coisas. Ou de familiares que contundentemente não aceitam essa postura, esse diagnóstico, tá? Então, o que a gente tem que ver? Os profissionais hoje especializados na condição autista de diagnóstico tardio são profissionais psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, médicos, tá? Diferentes áreas dentro da área da saúde que podem realizar essa avaliação. São profissionais que buscam estudar muito, se dedicam muito ao conhecimento, tá? E nenhum deles tem a finalidade de colecionar diagnósticos da condição autista. Por quê? Porque nem todo mundo fecha o diagnóstico para a condição autista. A finalidade é você identificar efetivamente qual é a pessoa que apresenta uma dinâmica de funcionamento condizente com as características da condição autista. E dentro dessa identificação, você apresentar para o seu avaliado quais são as estratégias em termos de um plano de tratamento para o desenvolvimento e para o aprimoramento da qualidade de vida. O que eu escuto em termos de solicitações às minhas redes sociais? Várias pessoas dizendo assim: Clécio, faz um vídeo para o meu marido, faz um vídeo para minha mãe, faz um vídeo para o meu filho. Tá? Para quê? Para que eles tenham uma consciência maior. Gente, o papel da família num pós-diagnóstico, ele é um papel de suma importância. A família, filosoficamente falando, é uma célula de sustentação para o indivíduo. A família é onde você compartilha, a família é onde você cria estruturas para que todos dentro dessa família possam se desenvolver. A partir do momento em que a família, isso é uma coisa que eu coloco muito para as pessoas que eu trato, a importância de levar orientação aos familiares. E eu trago para as minhas sessões de terapia maridos, eu trago pais, eu trago as pessoas que participam da vida desse paciente, para que eles possam ter um conhecimento maior. Por quê? O familiar ele não tem a obrigação de ter esse conhecimento sobre a condição autista, mas o familiar ele precisa se predispor
a conhecer, porque como parte dessa célula, ele vai ser sim um elemento de auxílio, de incentivo e de ajuda para a pessoa na condição autista, tá? Indiretamente, eu sempre brinco, a família é um coterapeuta e ela precisa ser orientada, ela precisa ter a informação. Mas essa família ela precisa se predispor a isso. A família precisa saber o que é uma hipersensibilidade sensorial, o como que essa hipersensibilidade sensorial afeta o indivíduo. Essa família precisa saber o que é uma sobrecarga sensorial e, consequentemente, ter uma noção do porquê que o meltdown e o shutdown acontecem. Por que o seu familiar apresenta uma inclinação de ficar mais recluso e de não ter uma vida social mais ativa? Por que ele se recusa a participar de determinadas atividades que para o resto do mundo são muito básicas, mas que para ele é muito difícil? E ao invés de negar e de criticar, porque essa negação e essa crítica só potencializa o elemento negativo da condição autista, não ajuda em absolutamente nada, as pessoas da família elas precisam ter um bom senso de que algumas dessas características não estão sendo positivas para o seu familiar, independentemente do diagnóstico que ele tem. E a família pode contribuir, tá? Então, assim, quando você tem uma criança diagnosticada, seja precocemente ou com um pouquinho mais de idade, pai, mãe, irmãos, você observa um desdobramento maior. Quando você tem um indivíduo adulto de condição tardia, que atravessou anos, que fez enfrentamentos, que com sucesso ou sem sucesso, com qualidade de vida ou sem qualidade de vida, ele foi conseguindo provocar ajustes, você observa que muitos familiares acabam oferecendo menos suporte e menos ajuda a esse familiar. E o que é incrível? A necessidade do familiar ele acaba caindo para um segundo plano e as discussões sobre se ele realmente é autista ou não, ou se, a partir desse diagnóstico, ele tem a condição plena de superar todas as dificuldades que enfrentou por 20, 30, 40, 50 anos, ele é capaz disso, se sobressaem. E esse indivíduo ele fica em segundo lugar. Tá? Gente, isso não é legal. Tá? Independentemente de diagnóstico, nós precisamos resgatar que a família deveria ter por finalidade o processo da fraternidade, do amor, do auxílio entre as pessoas que fazem parte dessa família. E muitas vezes você observa uma disputa, uma guerra de egos, uma necessidade de sobrepor verdades sobre verdades. E a pessoa vai definhando, vai tendo crises, não vai recebendo ajuda, e aquilo vai ficando pior. E aí o que acaba acontecendo? A família se infla dizendo, viu, eu tinha razão, você não é autista, porque se você fosse, você estaria melhor. Então, gente, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Suporte familiar, todo e qualquer indivíduo na condição autista, recém-nascido, 1 ano de idade, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50, independentemente da idade, ele precisa ter esse suporte, tá? E esse suporte, sim, vem do marido, esse suporte vem dos filhos, esse suporte vem dos irmãos, esse suporte vem de toda e qualquer pessoa que conviva frequentemente com o indivíduo na condição autista. O que nós observamos? Quanto mais a família participa no sentido de incentivar e auxiliar a pessoa diagnosticada tardiamente, melhores são os resultados que esse indivíduo consegue ter e mais ele aprimora a sua qualidade de vida. Diagnóstico da condição autista, gente, não é uma competição. Não existe coleção de números de diagnósticos dados. Não existe uma necessidade para isso. Nós profissionais temos muito mais o que fazer da nossa vida. E o indivíduo na condição autista, ele só quer uma coisa. Ele quer ter qualidade de vida, mas principalmente ele quer ser respeitado.
E esse respeito começa na família. Então não adianta querer falar de conscientização do autismo, levar isso para a sociedade, se nós vivenciamos batalhas importantes em um número muito significativo de famílias de pessoas diagnosticadas tardiamente, ok? Eu fico aqui à sua disposição para trocar com você. Eu adoro as perguntas de vocês, adoro as colocações de vocês, tá? E isso contribui muito para todos que seguem as nossas redes sociais. Então, perguntem, coloquem, tragam exemplos, isso vai ajudar muito, beleza? Um grande abraço para todos.